Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Que coisa boa para nós que estamos empregados, que temos um horário, uma obrigação para cumprir. Que bom e que pena que existem 13 milhões de brasileiros que estão agonizando em filas em temperaturas abaixo de 10 graus. Centenas de pessoas passando a noite numa fila para disputar 70 vagas de emprego. É esse o país que nós queremos construir? Até onde vai a minha responsabilidade como comunicador, a responsabilidade de Natanael Júnior? Até onde vai a responsabilidade do professor do ensino básico? Até onde vai a responsabilidade do ministro da Economia, que até hoje não falou uma vírgula do qual é o projeto para restabelecer o emprego no Brasil? E até onde vai a responsabilidade do chefe dele, do presidente da República, que também não disse ainda o que o governo está fazendo para restituir 13 milhões de empregos? E a saúde do brasileiro? Quantos estão ressacados depois da vitória do Brasil ontem, num jogo disputadíssimo com a tradicional seleção do Peru? Ganhamos. É o pão e o circo? O brasileiro não aceita mais isso. O brasileiro exige saúde e trabalho. Hoje nós vamos falar de saúde e vamos falar de vício também. O senhor e a senhora já precisaram encarar este sofrimento que ronda os lares brasileiros, que é o vício em drogas, o vício em bebida. Hoje nós trazemos aqui uma pessoa que fala disso com propriedade. Nós recebemos o secretário de Estado para Políticas de Saúde Pública, Dr. Marcos Pacheco. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos, aos analistas. Obrigado, Geraldo. Muito obrigado, Natanael. É um prazer estar aqui com vocês. Tá com saudade de você, Natanael. Passamos o fim de semana todinho sem nos falar. Pois é, dá até um tempo também, se fala a semana todinha, né? Mas em termos, né, de final de Copa América, né, um palco armado, né, não vou dizer que é um picadeiro, mas um palco, e teste de popularidade, como se o futebol, né, fosse teste de popularidade. Agora, com relação ao ministro Sérgio Moro, para mim foi deprimente, porque ele pediu para ser, né? Ele saiu de um protagonismo absurdo com a Lava Jato, o herói do Brasil, né, para ficar embaixo do guarda-chuva do presidente, ainda pegando o resto de carona na popularidade, né? Para tentar provar alguma coisa, né, e defender, né, um justificável. Mas é o Brasil. Eu estou doido para saber aonde isso vai dar. Doutor Pacheco, duas coisas me chamaram muito a atenção esses dias, desde que eu vi o anúncio do seminário do qual o senhor vai participar, que vão discutir, eu disse algumas poucas palavras a respeito, aqui é a questão das drogas, né? Para o senhor, a questão das drogas é uma questão de polícia ou de saúde pública? Sem dúvida nenhuma, Geraldo, é uma questão inicialmente de saúde pública. Nós precisamos entender que uma pessoa que faz uso costumeiro, diário de drogas,
que nós vamos chamar aqui de drogadito, né? Ela é uma pessoa que perdeu uma coisa muito importante, que é a liberdade. Tem um pensador alemão muito conhecido, embora pouco lido, mas é muito citado, que é o Kant, Immanuel Kant, que diz que liberdade não é fazer o que se quer, é não fazer o que se quer. Porque quando eu só faço o que eu quero, eu sou escravo do meu querer. Portanto, a ideia de liberdade, em Kant, com a qual concordo, claro, guardando as devidas proporções pela importância de quem disse, mas a liberdade, ela pressupõe controle sobre os afetos, controle sobre a emoção, controle sobre o prazer e sobre a dependência. Porque quando a gente fala é usuário de drogas, a gente tem que fazer algumas distinções entre o uso rotineiro, o uso diário, né, e o uso eventual. Tudo isso tem que ficar claro, porque a abordagem do problema não pode ser uma abordagem eminentemente de cunho moral. Ela tem que ser de cunho, digamos assim, técnico, científico, médico, porque, como você chamou a atenção, é um problema de saúde. Embora seja também um problema de segurança pública, porque acaba se tornando, né? Isso, porque o provimento das drogas é um problema grave, porque a gente tem que entender isso como tráfico. Então, veja, tentando responder de maneira mais sucinta a sua pergunta, o problema das drogas é aquilo que a gente chama de problema transversal. Ele é um problema de saúde pública, ele é um problema de segurança pública, ele é um problema de assistência social, porque as pessoas mais vulneráveis estão mais sujeitas ao envolvimento. Ele é um problema de educação, porque a escola ainda é, no Brasil, a porta de entrada, muitas das vezes, das drogas, sobretudo nesse processo que nós estamos passando agora de infantilização do uso de drogas. Então, veja, é um problema que ele perpassa, ele é transversal a vários setores de governo. Não é por outra razão que está com a nossa secretaria, porque a nossa secretaria, ela se encarrega exatamente de temas transversais, né? O governador Flávio Dino, assim, com a visão muito boa, ele criou um setor dentro da sua gestão que cuida desses temas que são transversais, e uma das pessoas encarregadas disso, inclusive, somos nós. Doutor, continuando no assunto das drogas, como é que o senhor avalia, né, o processo de liberação do uso da maconha, né, gradativo, recreativo e medicinal nesses países dos Estados Unidos e na América Central, ou na América do Sul, aqui como o Uruguai, e o que isso, né, dependendo do resultado desses países, como é que isso pode chegar ao Brasil, que já é uma discussão também em curso no Senado e na Câmara? O uso medicinal da maconha, ele tem que ser realmente restrito àquilo a que se destina. Porque, de fato, e não é só a maconha, outras drogas, elas são capazes de alterar esse controle que nós temos sobre os nossos afetos, os nossos sentimentos, né? Não é por outra razão que existem medicamentos controlados. Então, o uso da maconha como medicamento também haverá, se for liberado, haverá de ser controlado, né? Como é o diazepam, como é os antidepressivos de uma maneira geral, e inclusive inibidores de apetite são controlados. Então, são drogas. E como drogas, têm que ser tratados. E por que essas drogas têm que ser controladas? Porque elas, mais facilmente do que outras, elas são capazes de alterar a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de decisão. Por isso é que, para proteger as pessoas do seu uso abusivo, se faz o controle. Acredito que a gente tem ainda estudos que são relevantes com relação, por exemplo, ao uso da maconha, mas nessa área de epilepsia, de transtornos neurológicos que são bem evidentes. As pesquisas têm avançado nisso. Obviamente que não é a maconha é a folha da maconha, mas um dos seus alcaloides, um dos seus derivados. Agora, de qualquer maneira, em qualquer hipótese, tem que se ter controle. Dois tipos de controle. O controle que nós vamos chamar aqui de controle institucional, que é aquilo que é feito pelos órgãos do governo, no nosso caso do Brasil, pela Anvisa, e o controle pessoal. E voltando àquele tema da pergunta do Geraldo inicialmente. Quando eu perco o controle, eu perco junto com ele a liberdade. E no caso do uso recreativo, que também virou um mercado importante nos Estados Unidos, com essas chamados coffee shops, foi né? liberado em Portugal também. Isso, né? O uso recreativo também depende desse controle. Obviamente que eu, particularmente, até o Geraldo me perguntava aqui em off, você nunca provou um baseadozinho? Não, eu nunca provei, mas
Eu nunca provei, talvez por causa da minha formação, né? A minha formação, católico, né? Meu pai é evangélico, minha mãe católica, os dois só se separam de um para o culto, outro para a missa, então eu cresci vendo aquilo. Uma parte da minha vida foi muito ligada a frades franciscanos, então assim, por causa dessa moral judaico-cristã, que é uma marca da cultura ocidental, a gente vê isso com um certo preconceito. Mas não há de se tê-lo, porque de fato o uso recreativo ele é liberado em alguns países da Europa. Eu me lembro que quando eu estive na Holanda, eu sentei num restaurante e lá no restaurante você tinha lá o local para se fumar um baseado, né? E aí o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela fuma o baseado dela como alguém toma um copo de uísque. Você não vai ficar bebendo no meio da semana, mas no final de semana você faz um uso recreativo daquilo, controladamente, né? Pessoal controladamente, e de segunda-feira você se apresenta para trabalhar, normalmente. Então, essa visão que tecnicamente se tem que ter do problema, porque de fato eu não posso encarar isso apenas como uma questão moral. Doutor, eu li uma reportagem outro dia que diz que justamente a classe médica sofre muito com problemas com drogas, justamente nesses remédios controlados que o senhor citou. Isso é verdade? O senhor conhece casos assim? Sim, sobretudo de quem tem dor crônica, né? Existe uma... O cara começa tomando para aliviar uma dor e depois toma conta dele. Exatamente, toma conta dele. É aquilo que a gente falou no começo aqui. O problema, ele é muito mais de ordem técnica do que de ordem moral, né? A pessoa, ela tem que ter consciência do momento que ela tem que parar. E essa consciência, ela não é simples, não é uma coisa fácil de você atingir isso, né? Por exemplo, nós três aqui, nós estamos bebendo num bar, né? Então, nós temos que ter aquele momento que a gente vai dizer, bem, eu não posso mais beber, porque se eu continuar bebendo, eu vou começar a não ser mais eu, né? Então, assim, esse é o momento de parar. E se a gente não tem esse controle, ou seja, essa liberdade de escolher, então a gente passou do ponto. E, obviamente, quem tem dor crônica tem uma facilidade muito grande de se tornar dependente, de se tornar escravo dessas drogas que uma boa parte delas aliviam as dores. Mas não é porque... É porque diminui o limiar da dor, não é porque tira a lesão. A lesão está lá, mas diminui muito o limiar da dor. É interessante, né, Geraldo? Porque, assim, isso desde do início da história da medicina, no mundo do experimentalismo, né, ver o que erva, né, trata bem aquele machucado ou não, isso vem ao longo da história em experimentos, né? Tanto que a indústria farmacêutica investe muito em experimentos em laboratórios, né, de teste. Estou assistindo até um documentário como foi o vírus Ebola, né? É a prova daquilo ali, que, assim, que tem coisas ali que vão tão fundo nessa coisa da ciência que acaba perdendo o controle às vezes. Isso, né, é o ser humano. Mas a gente vê assim, né, doutor, assim, é impressionante. A gente vai assinar, como é que é o nome antigamente era farmácia o nome, hoje é drogaria. Aí a pessoa está com dor de cabeça, assim, eu fico assim, as pessoas vão numa banalidade terrível, né? Mas que me preocupa, por exemplo, dor de cabeça. Historicamente, o ser humano trata a dor de cabeça como algo corriqueiro e normal, mas sendo que a cabeça é o cérebro, é o membro principal do corpo humano. E a pessoa vai na farmácia, compra uma Neosaldina e 15 minutos depois passa. Né? Bora comprar uma Neosaldina ali na esquina? A gente vai e volta já já. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o Dr. Marcos Pacheco, que veio aqui falar um pouco do seminário que vai abordar, inclusive, o uso de drogas, mas também vai falar sobre direitos humanos. Eu até concordo que tudo está muito entrelaçado. Com relação a isso, doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor nos avaliar. É uma questão que eu acho das mais tristes de se ver. O senhor até falou ainda há pouco da infantilização das drogas. Eu sempre andei muito no interior do Maranhão e hoje em dia não tem um lugar bem ali no junco do Maranhão, um municípiozinho desse tamanho, já está este demônio deste crack lá e sendo utilizado por crianças, meninos de 8 anos parecendo zumbis pelas esquinas. Isso tem sido foco de ações da sua secretaria, do governo de maneira geral? Então, Geraldo, nós, no ano de 2017, de 2016 para 2017,
nós começamos um grande movimento junto com a Secretaria de Educação, para responder pontualmente a sua pergunta, com a criação dos denominados Conselhos Escolares de Política sobre Drogas. O que é isso? É um instrumento muito potente, e no Maranhão nós já criamos mais de 400, porque as escolas estaduais elas são mais de 1.000, mas nós já criamos em quase 40% dessas escolas um conselho escolar desse. Qual é a finalidade desse instrumento? É levar para dentro da escola essa discussão. Essa discussão ela precisa ir para dentro da escola. Porque nós temos um problema, você citou, existe um problema e nós temos que encará-lo. Né? Independente das formas, das diferentes formas e diferentes lógicas com que ele é encarado, nós precisamos botar isso em discussão. Né? Porque aí eu tenho uma visão do médico, eu tenho uma visão do padre, eu tenho uma visão do pastor, eu tenho uma visão do pai, da mãe, do professor. Então, essas questões elas têm que ser colocadas em debate na escola. A escola é um espaço privilegiado para você discutir isso. Então, esses conselhos foram criados nessas escolas, nós começamos isso em 2017, nós estamos agora na metade do ano de 2019, nós vamos continuar com esse movimento. Recentemente, semana passada, eu estive na cidade de Alcântara, inclusive lá reunido com o secretário municipal de assistência social, com a representação da Secretaria de Saúde e de Juventude, exatamente para a gente discutir essas questões. Nós precisamos levar essa temática para dentro da escola. Esses conselhos, eles são compostos um terço por alunos, um terço por professores e um terço por pais de aluno. Qual é a missão institucional dos conselhos? É discutir regularmente, fazer pelo menos uma reunião por mês e nessa reunião discutir o problema das drogas naquela escola onde ele está inserido. Isto é, o que nós estamos fazendo, qual é que é a prevalência, o que está acontecendo aqui, quais são as saídas que nós temos, quais são os órgãos de governo que nós temos que acionar. Então isso tudo é muito importante, porque imagine, por exemplo, uma diretora ou uma professora que chega em sala de aula e se depara com um aluno de 16 anos, ou de 12, de 13 anos, usando drogas em sala de aula. Né? Então, o que fazer? É uma questão de polícia? Chama a polícia. Aí a gente tem que ter uma resposta. Cada caso é um caso. Às vezes é uma questão de polícia, mas às vezes não é uma questão de polícia, às vezes é uma questão de família, às vezes é uma questão de saúde, às vezes é uma questão de assistência. E é a ideia de criação desses protocolos, vamos dizer assim, protocolos informais, de enfrentamento dessas situações, porque nós não podemos deixar só sobre a responsabilidade da escola, porque a escola não vai dar conta disso. Essas ações, secretário, na sua avaliação, por exemplo, o Geraldo citou o caso de uma criança de 8 anos, né? 8 anos, é até complicado você reprimir isso com força policial, uma criança, né? Seria realocar o investimento para preparar a base. Sim. Preparar a família ali para afastar campanhas, assim, eu sinto muita falta de campanha de conscientização. Quase a gente não vê mais na TV, até as comunicações oficiais, tanto do governo federal, quanto estadual, como da prefeitura, né, está muito voltado para a realização das obras, mostrar de fato que tem que se mostrar para a sociedade, mas eu acho que falta também campanha de conscientização nesse sentido, porque uma criança de 8 anos ainda está bem postada ali no seio da família. Sim. Então, assim, se ela está indo para esse mundo das drogas, é porque assim, a família está faltando com alguma coisa. Está faltando emprego, está faltando sustento da família ali, uma série. Então, assim, acho que o foco deveria ser primeiro ali, nesse caso, para a família. Essa prevenção bem primária que você está colocando aí. Uma criança de 8 anos que está fazendo uso de droga, Daniel, muito provavelmente ela pertence a uma família desestruturada. Não há a presença da família. Porque, de fato, a família ela ainda é a nossa grande referência nesse processo, tanto na primeira infância, como logo desse processo que se segue à primeira infância. Então, quando eu tenho uma criança até 10, 12 anos que ela já usa drogas, certamente ela é vítima, né, de uma desestruturação familiar. E, neste caso, seguramente nós temos que tratar esse problema como um problema de saúde e de assistência. Né? Existe hoje, dentro da rede chamada Rede de Saúde Psicossocial, né, que a gente chama de RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, existem os CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga. E tem, inclusive, aqueles para as crianças também, né? Tem o CAPS I, que é para as crianças. Você, aqui em São Luís, por exemplo, inclusive, tem um, e tem também um serviço que atende lá no Anjo da Guarda, que também faz esse trabalho de atender crianças com esse tipo de problema. Então, veja, existe já um fluxo para atenção a essas crianças. Agora, nós precisamos achá-las e nós precisamos protegê-las. E lembrando aqui, né, para os nossos telespectadores, que criança e idoso
não é de responsabilidade só da família, nós todos somos responsáveis, né? Onde uma criança estiver sendo agredida ou desprotegida, onde um idoso estiver sendo agredido ou desprotegido, é problema de toda a sociedade, né? A gente chama isso de princípio da proteção integral, né? É óbvio que um adulto está sendo desprotegido, começa pela família, dependendo da situação, mas uma criança e um idoso, a responsabilidade ela é coletiva, ela é difusa. Todos nós temos responsabilidade. Essa semana, Natanael, acho que o senhor deve ter ouvido falar, aqui em Santo Inês, uma criança de 3 anos de idade chegou no hospital em coma alcoólica. Sim. A mãe estava metendo uns grog em casa e saiu para comprar mais um pouco, acho que ficou aquele restinho, que é assim que começa na bebida alcoólica, né? As crianças bebem restos de copo, eu já li um estudo sobre isso. Mas, doutor, veja só, a gente já conversou tanto antes da entrevista quanto no meio dela aqui, essa questão de como que a pessoa começa nas drogas. Aí Natanael falou na questão das campanhas preventivas, porque veja só, não é uma pergunta que eu lhe faço, é uma questão de consciência, porque não me parece ser, a pessoa sabe que é perigoso, que não deve, que vicia, que dependendo do tipo de uso que ela fizer, ela vai morrer rapidinho daquilo lá. E as pessoas há anos continuam indo, mudam as drogas, mas as pessoas não mudam. Estão sempre atrás de algo para aplacar a sua dor espiritual, a sua dor psicológica. Há uma resposta para isso, doutor? Por que as pessoas vão e por que umas têm problemas e outras não? Então, quem somos nós, né, Geraldo? Nós somos uma mistura de razão e emoção. Vamos com Kant de novo. Isso. Nós somos uma mistura, né, de razão e emoção. E o que acontece? Normalmente, o que é saudável é que a razão, ela controle a emoção e não o inverso. Então, todas as vezes que você vê, por exemplo, uma pessoa com uma reação muito exacerbada, né, um excesso, tanto para comer, como para beber, como para usar drogas, ou às vezes até mesmo para responder, né? Imagine você estar aqui no trânsito, você está parado diante do sinal, o sinal abre, por alguma razão você não sai imediatamente, o sujeito que está atrás de você dá uma buzinada assim como se o mundo estivesse acabando. E outros nem isso, já saem do carro com o revólver na mão. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas, seguramente, elas têm um desequilíbrio entre isso que nós vamos chamar de controle da razão sobre a emoção. Do ponto de vista anatômico, agora falando como médico, né, e pegando aqui uma deixa do Natanael que nos lembrou a importância do cérebro, a razão, ela está mais no córtex cerebral e a emoção está mais na parte central do cérebro, né? A gente até conversava ainda agora sobre o sistema límbico, que é exatamente aquela parte do cérebro que é encarregado das emoções. Então, assim, você não pode deixar essa parte da emoção, que ela é muito mais instintiva do que racional, controlar o seu comportamento. Uma pessoa que começa a abusar da droga, o que está acontecendo com ela? Primeiro, ela perdeu esse controle. Segundo, ela perdeu esse controle. Por que ela começou? Ela começou por algum tipo de vazio existencial, de dor ou sofrimento, como você está lembrando. Essa dor pode ser uma dor física, mas pode ser também uma dor, um vazio existencial, um estado de sofrimento crônico que leva ela a procurar algo que lhe dá algum prazer, né? E aí, ou algum alívio. Ou algum alívio. E aí, é porque aqui eu estou considerando o prazer como sinônimo de alívio para estes casos específicos. Aí o que acontece? Ela tem uma recompensa, né? Ela tem uma recompensa ao usar aquela... Ela usa aquilo, tem uma recompensa, então ela fica fazendo que nem um animalzinho. Um animalzinho do experimento lá da psicologia experimental, né? Que ele vai lá, ele come o queijinho, gosta, leva um choque, mas ele vai enfrentar o choque para comer aquele queijinho, porque o queijo está dando mais prazer do que o choque. E aí ele enfrenta. Então, isso aí é uma falta de controle. Então, as pessoas que usam drogas, elas, por alguma razão, elas perderam esse controle. E você pode me perguntar, é uma doença? Não, é uma doença a partir do momento que ela perde o controle. Porque quando eu perco o controle, eu já estou doente, né? Por exemplo, uma pessoa que mata e diz que matou por amor... Não existe. Não existe isso. Então ela perdeu o controle. Ela perdeu o controle do seu afeto, né? E os afetos, eles precisam ser controlados, né? Aliás, o filósofo do afeto é Spinoza, né? Que trata disso com muita propriedade.
a ideia de que eu preciso ter um controle sobre o meu afeto, mas ninguém vive sem afeto. Ou seja, eu não posso abrir mão do afeto, porque se eu não tiver afeto, eu não amo. Se eu não tiver afeto, eu não sou feliz. Então, a felicidade, ela pressupõe, não é um raciocínio lógico, ela pressupõe uma carga afetiva, mas eu preciso controlar isso. Então, respondendo a sua pergunta, por que que alguém entra nas drogas? Porque está em estado de sofrimento. Não tem outra explicação. Ou vazio existencial, ou uma dor crônica, ou uma dor psíquica que seja, ou um sofrimento psíquico. Quanto mais o senhor fala, mais eu vejo que é uma coisa, hein, Natanael, extremamente delicada, Sim. que talvez nem não é uma questão de polícia, nem de justiça. Eu acho que é uma questão de sentimento a gente cuidar dessas pessoas, viu, Com certeza. doutor? Com certeza. A gente faz mais uma paradinha e continua nesse mesmo papo aqui, já já. Voltamos aqui com os analistas e hoje nós estamos aqui conversando com o doutor Marcos Pacheco sobre a questão das drogas. E quanto mais a gente conversa isso, mais a gente percebe que isso deveria ser repetido milhares de vezes em todos os programas, de todas as redes, porque eu acho que se a gente debatesse esse tema com seriedade, com as pessoas certas, a gente não ia resolver, mas ia melhorar muito, muito a dor das pessoas que sofrem com relação a isso. Doutor Marcos, esse plano da primeira infância, ele mexe com a questão disso também? O plano da primeira infância, Geraldo... É lá da Secretaria, né, é de um Políticas plano Públicas. que a gente também está envolvido com isso, porque também é uma temática transversal, né? Assim como as drogas, embora sejam campos de atuação diferentes, mas a primeira infância, ela é uma política de saúde, por causa das vacinas, por causa do início da vida, né? Ela é uma política de educação, por causa das creches, né, do ensino fundamental. É uma política de assistência, porque muitas das famílias, e aquela questão que o Natanael trouxe à tona, quer dizer, quando você tem uma criança que ela entra no mundo das drogas, é porque ela vem de uma família desestruturada. E ela não teve essa base. E ela não teve essa base, então, o plano da primeira infância, ele também está relacionado com isso, porque na medida em que o Estado protege as suas crianças, e aí eu insisto nisso, criança não é um problema só dos pais, criança é um problema de Estado. O Estado tem que cuidar das suas crianças. Se você quer saber se um governo ele cuida bem das suas crianças, é você olhar se tem um plano da primeira infância, quanto é do orçamento que está sendo destinado às políticas de proteção à criança. Aqui no Maranhão, por exemplo, você está fazendo uma pergunta interessante, porque aconteceu uma coisa curiosa. O ano passado, você já deve ter ouvido falar do selo Unicef. Sim, eu ia até lhe perguntar sobre isso. O que é o selo Unicef? O selo Unicef é um certificado de qualidade que a ONU, através do Unicef, certifica prefeitos que protegem suas crianças. Conseguimos aqui, né? Então, nós vimos aqui no Maranhão, nas edições passadas, conseguindo aí algumas inscrições para participar, porque é uma espécie de maratona, né? Você entra numa maratona e ao final de 3 anos você consegue ou não essa certificação de acordo com o que você vai fazendo nesse processo da maratona. Aqui no Maranhão, nas gestões passadas, a gente tinha uma adesão aí de 40, 50 municípios que se, digamos assim, se protagonizavam a participar desse processo. Depois que nós assumimos a pasta, por uma determinação do governador Flávio Dino, a gente tentou fazer um movimento muito mais amplo. E o ano passado, por incrível que pareça, dos 216 municípios, porque a capital não entra, né? Dos 216 municípios, 209 se inscreveram, né? E desses 209, ainda a essas alturas do campeonato, ainda tem 80 concorrendo, né? E a gente até estabeleceu por meta certificar a metade. Então, obviamente que 180 ainda estão concorrendo. Então, a nossa meta é que a gente consiga certificar pelo menos a metade do 209, o que seria algo em torno de 100 a 100 e pouco. Ora, qual a importância disso? É porque à medida que você leva essas discussões para dentro das prefeituras, você vai qualificando os gestores para se apropriar de instrumentos e ferramentas que atinjam metas. Porque você sabe, Geraldo, o Natanael também sabe disso, no Brasil nós não temos uma tradição gerencial de trabalhar com metas. A gente no máximo estabelece alguns objetivos, mas esquece de monitorar e avaliar esse processo de trabalho. Então nós temos que recapitular isso, nós temos que resgatar essa ideia de trabalhar com metas, porque, por exemplo, para reduzir mortalidade infantil,
para reduzir distorção série, idade série da criança, né? A criança já está com 12 anos, agora que está começando, quer dizer, essa distorção idade série, isso requer muito mais do que uma competência pedagógica, isso requer também uma competência gerencial. A gente precisa, de fato, ter uma visão de gerente, de gestor de programas sociais muito melhor do que o que a gente tem tido tradicionalmente no Brasil. Obviamente que no Nordeste isso é um pouco pior, mas nós precisamos avançar nisso. E isso é uma forma de proteger as crianças, inclusive do mundo das drogas, porque na medida em que você garante acesso às crianças a uma escola digna, né? E eu estou usando esse nome de maneira proposital, de maneira deliberada, porque isso é um programa de governo do governador Flávio Dino, a escola digna, você consegue, de fato, fazer com que essa criança tenha um espaço de aprendizagem, de crescimento e desenvolvimento que vai lhe proteger disso. Porque, como eu falei ainda há pouco, o que leva uma pessoa para as drogas? O vazio, a dor, o sofrimento, o vazio existencial. Quem está estudando, quem é feliz, quem brinca, se diverte, não tem isso, Geraldo. Você foi criança, a Natânia foi criança, nós somos crianças. A gente foi protegido pela nossa diversão, pela nossa capacidade de diversão. Então, é preciso que as crianças brinquem, as crianças precisam brincar, elas precisam ter espaço para se divertir, porque isso faz parte da nossa formação. Nós temos aí uma dupla dimensão que nós temos que zelar por ela. A dimensão cognitiva, o pensamento, o raciocínio, e a dimensão afetiva, da diversão, do prazer, mas tudo sob controle. Né? Nós temos que ter um equilíbrio aí entre a disciplina e a diversão. Né? Nós não podemos perder esse equilíbrio. Então, agora vamos mudar um pouco de assunto. O senhor é um especialista em políticas públicas e o senhor é médico, é professor. Nós vimos o encerramento, outro dia, do programa Mais Médicos. Muitas cidades, por exemplo, lá em Ponta Grossa, no Paraná, que foi a cidade que votou maciçamente em Bolsonaro, tinha 8 médicos do programa, perdeu os 8. Tentaram fazer um programa que não supriu. E como resolver isso, doutor? Por exemplo, os planos de saúde, principalmente os planos mais baratos, cada dia mais médicos e mais hospitais se descredenciam desses planos. Um especialista aí de um nível em rim, estão cobrando 300, 400 reais numa consulta. Como que um aposentado que recebe 1.500 reais vai pagar uma consulta dessa se os 1.500 não dá nem para comprar remédio? Como é que o senhor vê o destino da saúde pública no Brasil? O senhor acha que o SUS está correndo risco, doutor Pacheco? Bem, o SUS ele já nasceu, Geraldo, com uma marca importante, que ele nasceu dizendo que ia fazer uma coisa que a gente já sabia que dificilmente conseguiria fazer, que é garantir tudo para todos, né? Os sistemas de saúde melhores do mundo, sistemas públicos de saúde melhores do mundo, eu posso citar aqui alguns, como por exemplo o canadense, o espanhol, o francês, o inglês, que é inclusive tido como um exemplo, eles não garantem tudo para todos. Por quê? Porque eles são muito pragmáticos, né? A cultura anglo-saxã, você sabe, tanto quanto eu, Nathaniel também sabe, que é um estudioso, sabe que esses caras são muito pragmáticos, eles não são assim muito sonhadores não, é pé no chão. Obviamente que o SUS ele nunca vai rodar perfeito, exatamente porque ele não tem como garantir tudo para todos. Bem, diante da impossibilidade de garantir tudo para todos, o que fazer? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir uma receita básica que a sua avó já sabia, que é prevenir é melhor do que remediar. Esse é o primeiro princípio que a gente tem que incorporar no sistema de saúde público. Por que isso? Porque um paciente hipertenso, Geraldo, seu João é morador lá do bairro da Cidade Olímpica, eu descobri que ele está com hipertensão arterial. Eu vou lá, cadastro ele no sistema, faço os exames dele, eu vou gastar com o seu João, o seu Antônio, que é hipertenso, mais ou menos 5 a 7 mil reais por ano com ele. Por ano. Mas, se eu não controlar a pressão alta do seu Antônio, do seu Raimundo, ele vai ter um AVC, um derrame na cabeça, ou ele vai ter um acidente, ou ele vai ter um infarto agudo do miocárdio, e ele vai custar 5, 6 mil reais a cada 3 dias no UTI. Então, ora, se eu estou dizendo que o sistema, ele é um sistema que ele já é pobre, então ele pode até ser pobre, mas ele tem que ser inteligente, né? Aquela ideia, eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Então, eu sou pobre, mas eu sou inteligente. Então, qual é a inteligência do sistema? Se voltar para aquilo que nós médicos chamamos de atenção básica.
Doutor, isso me parece tão simples, tão óbvio. Por que ninguém faz isso? É porque é difícil. Porque não tem máquina caríssima para vender, para cuidar. Mas a sua pergunta é interessante. Básica, né? Sabe por quê, Geraldo? Porque a agenda, quem cuida da agenda, do sistema, não são os técnicos, são os políticos. E os políticos são refém do que pensa a população, porque é a população que os elege. Então, o que acontece? É um problema de comunicação, Geraldo. A população, ela exige o hospital, né? Não sabendo ela, que na medida em que ela exige o hospital, ela está exigindo o impossível, porque ela tem que exigir o médico. Se ela tem um médico e tem os exames básicos, eu vou conseguir resolver 80% dos problemas. Vamos pegar aqui uma cidade do interior do Maranhão que tem 20 mil habitantes. Uma cidade que tem 20 mil habitantes, Geraldo, ela só tem 3 partos por semana. O último baleado, esfaqueado lá, está com 2 meses que aconteceu, porque lá a violência é relativamente baixa. Então, o que acontece numa cidade com 20 mil habitantes? São complicações de diabetes e hipertensão, que é o que tem em todo lugar. Então, veja, eu preciso ter um sistema naquela cidade que não deixe nenhum diabético, nenhum hipertenso de fora do cadastro e que esteja sendo acompanhado mensalmente, sobretudo aqueles mais graves. Os mais graves, eu tenho que pegar e vinculá-los a um serviço especializado, que não precisa ser lá, mas ele tem que estar vinculado. O que é essa vinculação, Marcos? É assim, ó, eu estou numa cidade de 20 mil habitantes, mas os pacientes hipertensos, os pacientes diabéticos graves, aqueles que estão já numa situação mais avançada, eu tenho um lugar que eles têm que sair todo mês para fazer uma consulta, ou de 2 em 2 meses, ele é controlado aqui e lá. Aqueles que são menos graves, basta ser controlados aqui. Se a gente fizer isso, Geraldo, e tiver um médico e um enfermeiro para cada 4 mil habitantes, a gente praticamente resolve os grandes problemas de saúde pública do Brasil. Eu sempre desconfiei disso, bem aí, mas esse papo aqui vai render muito. Vamos brincar aqui de bloqueio ou compartilha? Vou mostrar umas pessoas muito importantes aqui para o senhor avaliar para nós. Bota o primeiro aí. Tá aí, ó, o ministro da Saúde, seu Luiz Mandetta. O senhor bloqueia ou compartilha esse? Não tem coluna do meio aqui, não? Tem. Aqui o espaço é democrático, doutor, eu acho que o Mandetta... Mas tem que justificar. Não, com certeza. Eu acho que o ministro Mandetta, Geraldo, sinceramente, ainda tem sido um dos melhores ministros, um dos melhores quadros desse governo. Porque pense numa equipe desencontrada. E o ministro Mandetta, apesar de estar vindo de um espaço assim, meio, digamos assim, daquelas entidades filantrópicas, né? Mas ele chegou no ministério e ele não inventou muito a roda. Está levando de acordo com aquela tendência que o ministério já tinha. Obviamente que tivemos alguns problemas aí, mas eu acho que, de alguma maneira, eu ainda considero ele um dos melhores quadros dessa equipe, para você ver como a equipe é ruinzinha. Eu também vi muita gente falando isso e eu até acreditava. Ele como gerente lá, como gestor lá da saúde, pode até ser bom, Natanael, mas lá na participação dele no Roda Viva falou umas 3 besteiras lá que eu deixei quieto. É porque no Roda Viva ele estava só, no Ministério ele tem uma equipe que não deixa... Não, falando coisas preconceituosas, julgando. Vamos ver o segundo. Tá aí, ó, seu colega médico... ex-reitor da UFMA e o mais votado na última consulta, Natalino Salgado. Eu compartilho, é um empreendedor, né, Geraldo? É um empreendedor. Não dá para dizer que não construiu. Foi gestor num momento bom, num momento muito bom para a universidade, onde os investimentos, os recursos eram abundantes, mas, assim, de qualquer maneira, ele teria a opção de não ter investido, mesmo tendo num momento bom. Então, se ele investiu, a gente tem que reconhecer. É um empreendedor. Mas me parece que Lula obrigou os reitores daquela época a entrar no programa. Enfim, vamos ver o terceiro. Natanael, como que você coloca Dr. Ray para Dr. Marcos avaliar? Não participei. Desculpe, mas de quem se trata? Você não conhece o Dr. Ray? Não conheço. Ele é um médico que mora lá em Miami. Vanessa está rindo ali, Vanessa conhece, né? Ele faz plástica nas estrelas de Hollywood, ele queria ser candidato a presidente até aqui no Brasil. Então, o senhor não conhece o Dr. Ray, então não pode bloquear nem compartilhar. Porque não se aplica, não me relaciona. Olha, agora você falando, parece que eu já ouvi falar. Mas... ele queria era ser ministro de Bolsonaro, não era, Natanael? Não lembro. Agora é que eu lembrei. Lembrou? Não, eu bloqueio.
pelas informações que você me dá, não, eticamente não dá para... Certo. Vamos ver, para finalizar, quem é o último? Eu não quis botar o Carlos Lula, porque como o senhor já esteve lá naquele lugar, eu achei melhor te colocar o outro secretário de saúde, nosso amigo Lula Filho, que é o secretário de saúde do município. O senhor bloqueia ou compartilha isso aí? Compartilho inteiramente. Mesmo? Grande gestor. Agora, enfrenta um cenário de adversidade muito grande, né? Eu diria para você que, você inclusive, talvez eu nem tenha respondido na íntegra a sua pergunta, e vou aproveitar aqui a brincadeira do bloqueio compartilha para dizer o seguinte: o SUS nunca esteve tão ameaçado como ele está agora. Então, quem está na gestão do SUS hoje, quer seja o Lula Filho como o Carlos Lula, que me sucedeu na Secretaria de Saúde, está enfrentando, Geraldo, talvez o pior momento do SUS. Não só por uma questão de restrição orçamentária, mas também por uma questão de postura, e aí do próprio Ministério. Porque, como ele disse, apesar de eu considerar o Mandetta um dos melhores quadros dessa equipe, é um quadro conservador, como você está dizendo. É um quadro que se volta para umas práticas que a gente já tinha superado. Por exemplo, né, essa coisa de valorização do modelo hospitalocêntrico, que é uma coisa que a gente já tinha superado pelas razões que a gente estava falando aqui, que é uma remanescência intelectual das nossas avós, né? Que dizem que prevenir é melhor do que remediar. Ora, se prevenir é melhor do que remediar, eu tenho que desinstitucionalizar mais a saúde. Eu não posso, digamos assim, fixar, né, enrijecer o serviço de saúde apenas no âmbito hospitalar. Como é que vai, só para a gente finalizar em poucas palavras, como é que vai ser a sua palestra lá no seminário, que é um seminário internacional? O senhor vai falar sobre o que lá, doutor Pacheco? Lá a gente vai fazer uma discussão sobre direitos humanos e uso de drogas, né? Essa é uma discussão muito polêmica, porque imagine, por exemplo, o que está acontecendo e o que aconteceu recentemente, não muito distante, na Cracolândia de São Paulo, né? Porque eu tenho ali um problema e eu tenho uma pergunta por trás daquele problema. O que fazer? O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Em que momento eu não estou, por exemplo, subtraindo direitos humanos, o direito do sujeito usar a droga que ele está usando, né? E aí, eu normalmente, assim, como eu sou cristão professo, Geraldo, né, eu me limito e eu me guio por um princípio que para mim é basilar, né? É a ideia de vida plena, que é um conceito cristão, a ideia de vida plena, né? Uma frase que Jesus, inclusive, usa. Ele fala assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Quando ele fala vida em abundância, ele pressupõe uma vida com autonomia, isto é, eu devo fazer aquilo que eu julgo que eu devo fazer, uma vida com liberdade, né? Eu devo ter liberdade, eu devo ter controle sobre os meus afetos, porque lembrando que o conceito de liberdade que eu estou usando aqui é o conceito de Kant, né? Liberdade é fazer o que não quer e não fazer o que quer. Porque quando eu faço só o que eu quero, eu sou escravo do meu querer, então eu não sou livre, né? Liberdade é não fazer o que quer, ter o controle sobre os seus afetos. Então, assim, nesse sentido, a ideia de direitos humanos aqui, ela tem que ser encarada, né? Eu tenho que respeitar o indivíduo, a ele fazer uso do que ele quiser, na medida em que ele ainda tiver o controle sobre seus atos. Quando ele perdeu o controle sobre seus atos, aí vira uma questão de proteção a ele mesmo. Eu vou protegê-lo. Esse caso da Cracolândia, aquela medida, na dúvida de qual medida tomar, Geraldo, é justamente ali que o secretário falou que a população quer o hospital. Na cabeça da população... Se internar todo mundo, é tá tudo fácil resolvido. tirar todo mundo ali com a polícia, lava a rua, está resolvido o problema. Então, assim, e por que o Estado não faz isso logo? Aí entra o método de pensamento que está em voga no Brasil, que é esse método da direita, que é o método de simplificar e tentar reduzir as coisas ao mínimo, que acha que limpou, está resolvido. Né? E o problema é muito mais sério do que... Porque inclui direitos humanos, direitos humanos deles. E o outro preconceito é achar que o drogado é drogado porque quer, se ele quiser... não é safadeza. A mesma coisa é o obeso, que sofre preconceitos enormes porque acha que é preguiçoso, vagabundo, que é obeso porque quer, e não é bem assim. Vamos tratar disso oportunamente. Doutor Pacheco, foi um prazer enorme ouvir a sua palestra aqui para nós. Muito obrigado. Aí eu é que agradeço e estou sempre à disposição. Você, Natanel. Obrigado, professor. Né? Obrigado, Marcos Pacheco, até pelos esclarecimentos, posicionamentos, né? E abertura do leque também, Geraldo. Porque essa coisa cognitiva é fundamental para todo mundo e a gente precisa estar
atento a tudo isso, porque senão, né, o equilíbrio vai embora. Isso. E o Dr. Marcos falou tanto em Kant, e eu acho que os habituais telespectadores sabem que eu gosto de Kant. Eu gosto mais do princípio da negação da verdade também dele. Então, se você quiser, eu gostaria muito de ir, mas não vai dar, porque eu ainda não consigo dirigir até a UEMA, na cidade operária. Mas vai ter um curso de Kant lá, olha, Kant e a crítica da razão pura. É quarta, quinta e sexta, lá no auditório do CECEM, na UEMA. Eu recebi esse convite aqui, gostaria muito de ir, mas não vai dar. O senhor e a senhora que, se puderem, vão lá estudar um pouco de Kant. Livraço. Ele é muito legal, muito legal. Principal obra dele. E agradecendo mais uma vez Dr. Marcos, Natanael, Juarez, Vanessa, Jorge, Elielton, toda a família Aguará. E mandando um grande beijo pro Arthur, eu encerro o programa de hoje. Mas amanhã estaremos de volta com o secretário de Cultura, Anderson. Até lá.